Eu quero chamar esse canela de fogo que tanto nos abençoa quando está aqui, Dênio Lara Júnior. Vem pra cá, Canelão. Você pode celebrar Jesus pela vida do Dênio. Que é a tua casa, você sabe, né? Fica à vontade. Deixa Deus te usar. Oh. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento, por gentileza. Eu não sei o que eu faço depois do cabeto, né? Mas o Fred gosta de, na nossa amizade, me colocar nesses lugares. Gente, é uma honra sempre estar aqui e poder receber do que Deus derrama nessa casa, por meio dessa família, tão precioso. Obrigado. É muito bom estar aqui com essa família que a gente ama tanto. Fred também já faz parte da nossa casa, da nossa família. Fred, Fabi, toda essa família. E a gente honra demais aquilo que eles carregam. Abra sua Bíblia em João, no capítulo 1. Cabeto também, um guia turístico. Se você for para João Pessoa, ele vai te fazer querer mudar para João Pessoa, né? E João, capítulo 1, eu quero compartilhar com você. E o Evangelho de João, ele tem o meu coração de uma maneira muito especial. Eu penso que tem algo muito significativo em João, porque é o livro mais lido da Bíblia, então o livro mais lido da história, e de alguma forma João carrega uma singularidade, porque João foi o homem fisicamente que maior intimidade teve com Jesus. Ele participa de momentos cruciais da jornada de Jesus. João é o discípulo que ele participa do Monte da Transfiguração, junto com Pedro e Tiago. Eles estão no Monte da Transfiguração, ele está num lugar de profunda intimidade. João participa da ressurreição, ele vê o Cristo ressurreto, também com outras testemunhas, mas tem uma cena da qual só João participa, só João está aos pés da cruz. A obra que nós celebramos, a obra de redenção, a obra da qual nos trouxe a libertação, a obra que nos une aqui, o motivo pelo qual nós estamos aqui, essa obra que nós chamamos da nova aliança, que é mais antiga do que a velha aliança, porque antes que houvesse a velha aliança em Moisés, já havia a nova aliança, porque antes que houvesse o pecado, já havia a determinação da obra da redenção. Essa obra que nos inspira, essa obra que nos dá motivo, essa obra que o Evangelho chama de a única esperança. Então nós não estamos esperando nada, senão por meio da cruz. O pedido é: restaure em nós a alegria que essa obra traz. Essa obra aqui, ela é testemunhada por um único discípulo. Os outros 11 discípulos vão embora. Você vê que não é suficiente você ver o que Jesus pode fazer. Os outros 11 discípulos, eles fogem. Mas João é o único dos discípulos que permanece aos pés da cruz. Aliás, João é o único dos evangelhos não sinóticos. João conta da sua própria experiência com Jesus, ele está revelando a partir desse lugar. Agora é curioso, por que João é o único discípulo dos 11 que ele não sai dos pés da cruz, ele está testemunhando e só ele participa disso? É porque você sabe, para encontrar o Cristo que você precisa, você vai ter que ser liberto do Jesus que você idealiza. Gente, nós não estamos preparados para encontrar o Cristo. Você está num período de falta em Israel. Você está num período de opressão. Se você acha que tem opressão política no Brasil, você não tem ideia. Se você estudar o contexto histórico, a opressão de Israel é infinitamente maior. E qual que é a expectativa? É de um libertador. E você vem numa noite como essa dizendo: agora Jesus me liberta, agora Ele me resolve. E João é o único dos discípulos que fica, porque talvez a fé consistente não está baseada naquilo que Ele pode me dar, mas está fixada naquilo que Ele é para mim. Os discípulos vão embora. Tem uma vasta discussão teológica sobre Judas. Ele amava dinheiro. Mas você sabe, Judas vem de um partido que queria a revolução.
E eu gosto de entender que talvez o grande arrependimento, o remorso que vem no coração de Judas, é porque Judas talvez, há uma linha histórica que diz que talvez Judas tenha provocado a ideia de dizer, deixa eu ajudar Jesus. Na hora que os soldados chegarem lá, ele vai mostrar para que ele veio. Na hora que chegar, na hora que ele for espreitado, ele vai mostrar o poder que ele tem. Judas sabia quem Jesus era, sabia a extensão do poder, e talvez Judas tenha tido a provocação, mas a verdade é que os 11 discípulos, não só Judas, vão embora, porque Pedro está dizendo, eu não dei a minha vida para terminar com um líder que não tem capacidade nem de se salvar, eu não dei a minha vida para terminar desse jeito. Mas João não. João tinha se apaixonado por uma figura mais profunda. João está vendo algo que os outros não viram. Você sabe, só o Evangelho pode te mostrar coisas que o mundo não pode ver. Gente, qualquer um quer seguir um lugar que te dá milagre. Vamos ser sinceros. Qualquer lugar quer ir num lugar que está distribuindo pão. Mas só quem viu Cristo tem a capacidade de ficar, inclusive, no momento que o pão que você esperava não veio. E João vai nos mostrar essa beleza. E quando nós falamos do Cristo suficiente, talvez, ou melhor, possivelmente, se ainda não o temos como a plena suficiência para nós, é porque ainda não o vimos. Porque de tão irresistível, ao vê-lo, é impossível desejar qualquer outra coisa. E João vai falar sobre esse lugar, porque João fala com profundidade daquilo que ele conheceu com intimidade. E João nos ensina, não tente falar com profundidade daquilo que você não conhece com intimidade. É por isso que muita gente pode falar do que Deus pode fazer, mas não pode falar de quem Cristo é. E falar do que Deus pode fazer, qualquer um pode, mas de quem Ele é só quem experimentou a realidade de quem Cristo é. E eu quero narrar com você aqui quem João diz que Ele é. E no verso 1 do capítulo 1 ele diz, no princípio, aquele que a palavra já existia. A palavra estava com Deus, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Aquele que a palavra possuía a vida e a sua vida trouxe luz a todos. Verso 5, a luz brilhava na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que por meio do seu testemunho todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz que ilumina todos estava chegando ao mundo, veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não reconheceu. Veio para o seu próprio povo e eles rejeitaram, mas a todos quantos creram nele, o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Esses não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim, a palavra se tornou ser humano, ou em outras versões, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele era cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Senhor, obrigado pela tua palavra. Honra a tua palavra nessa noite. Céus e terra passarão, as tuas palavras permanecem para sempre. Nós te pedimos, se o meio de conhecê-lo é por meio da tua palavra, então abre os nossos olhos, de forma que a tua palavra nos seja revelada, e ela possa nos revelar quem Cristo é, e que Cristo se torne suficiente para nós. É isso que nós oramos, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Você sabe, João, ele está propondo uma experiência mais profunda. E eu fico pensando que a gente construiu um evangelho de Reels de 1 minuto e meio, que fica parecendo que Deus está carente no céu. Você sabe que o problema que nós temos não é a ausência de Cristo, mas é o Cristo incompleto. E o Cristo incompleto, Deus não é o que a sua imaginação diz que Ele é. Deus não é aquilo que a sua experiência diz que Ele é. Gente, é muito legal a experiência, mas Deus não te criou para conhecê-lo por meio de experiência, Ele te criou para conhecê-lo por meio da palavra. E nesse lugar, às vezes eu ouço algumas pregações que parece que Deus estava carente, Ele estava no céu falando, meu Deus, como eu vou viver sem o Dênio?
essa coisa maravilhosa. Como sobreviverei? Como eu ficarei aqui? Então Ele me criou. E fica parecendo que Deus é escravo da minha criação. Os evangelistas do nosso tempo, que querem se comparar aos grandes evangelistas da história, tem uma pregação cujo apelo qualquer um responderia. Porque no apelo deles, Deus está desesperado e carente. Não. Tem algo chamado suficiência que só tem em Deus. Deus nunca sentiu falta de nada. Deus nunca sentiu falta de nada. E aí João começa nos falando, e como João vai narrar a suficiência de Cristo, ele começa no início já dizendo para nós, é o seguinte, Ele está desde o começo. Porque se você não conhecer a natureza de Deus, a maioria das pessoas colocam Deus no lugar de escravo deles. Aí quando você lê Isaías 40, que ele está apontando para a suficiência de Cristo, é um vislumbre. Isaías é um profeta messiânico, ele está vendo Cristo no Velho Testamento. E qual é o objetivo das Escrituras? Há um fio de ouro em toda a Escritura que se chama Cristo. E o objetivo de capa a capa é que Cristo seja revelado. Não há nada mais belo que Cristo, não há nada mais exaltado que Cristo, não há nada mais lindo que Cristo. E de capa a capa, 66 livros falando sobre um só. E se vermos qualquer coisa e não virmos Cristo, então vimos de forma incompleta, porque o objetivo do Espírito Santo é nos revelar Cristo. Somente Cristo. E agora João, porque ele vai falar de suficiência, o profeta Isaías ainda no Velho Testamento, ele vai dizer, quem foi que mediu todo o peso da terra numa balança? Ou todas as águas do mar com uma concha nas mãos? Sabe o que Isaías está falando sobre suficiência? Gente, se você pegar alguém aqui muito criterioso com alimentação, quanto mais criterioso, quanto mais viajado, quanto mais conhecedor, mais difícil de agradar, sim ou não? Mais difícil. Se você pegar alguém que é criterioso com música, você agrada qualquer pessoa que não entende de música, mas alguém que tem um ouvido absoluto, enquanto você está num culto falando, não, está legal, alguém que tem um ouvido absoluto, tá, onde é que eu vou embora? Agora deixa eu dizer para você, o sacrifício de Cristo foi capaz de agradar o Pai. O Pai é perfeito. Isaías diz, encorajem Jerusalém, porque Ele pagou em dobro pelos seus pecados. Sabe o que ele está dizendo? Que a obra da cruz é Deus em Cristo, recebendo em dobro aquilo que o nosso pecado podia fazer. E aí ele diz, o sacrifício foi agradável a mim. Espera aí, você não está falando de alguém, qualquer pessoa. Você está falando daquele que mede toda a terra. Você está falando daquele que pega água com uma concha. Se o sacrifício foi suficiente para satisfazê-lo, por que não é para você? E agora João fala, a gente precisa de falar sobre o caráter desse Deus. Nós precisamos de falar de quem Ele é. E ele começa dizendo o seguinte, olha, no princípio o verbo já existia. O que João começa dizendo? Esse Cristo que é a nossa suficiência, Ele está antes. E o que é no princípio? Não é no princípio de Gênesis simplesmente não, é antes de todas as coisas, Ele já existia. João está dizendo, ninguém o criou, Ele criou todas as coisas, nele foram criadas todas as coisas. Não há lugar do mundo que Ele não conheça. Você sabe o que é lindo? Porque a onipresença de Deus significa que Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não tem bastidores diante de Deus, não tem porta fechada, não tem assunto que Ele conheça, não tem pensamento que Ele não conheça, não há lugar que Ele não possa entrar, não há cadeado que Ele precise de chave para abrir, não há senha que Ele não possa acessar. Sabe o que Ele está dizendo? Ele está tão aqui agora quanto está no Japão agora. Ele está no fundo dos oceanos, preenchendo o fundo dos oceanos. Quando Ele está nas galáxias, não há um lugar que Ele não esteja preenchendo e que Ele não conheça.
João está dizendo, olha, antes, esse verbo que, lá no verso 14 ele vai dizer que ele se faz carne, João vai dizer, ele está em tudo, ele é Senhor de tudo, ele habita em tudo, ele tem o governo de todas as coisas, ele é soberano sobre todas as coisas. E ele diz, a palavra estava com Deus, o verbo não está simplesmente no princípio, que é o princípio que a gente não consegue compreender, porque ninguém criou Deus, Deus não foi criado, Deus criou todas as coisas, não foi criado por ninguém, e nós não temos intelecto, a humanidade não tem capacidade de compreender a nossa mente, essa sua mente que você acha tão brilhante, que se amanhã você acordar com dor de cabeça, você não consegue trabalhar, essa mente não tem capacidade de compreendê-lo na sua dimensão, e João está dizendo, mas ele está lá também no Gênesis, aonde ele está, a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre a face das águas, o Espírito estava lá, Deus estava lá, e aonde ele estava, ele é o haja é a mesma palavra para dizer que ele é o verbo, ele é o poder criativo que está no Gênesis. Então o que João está dizendo, é que em Cristo existe a mesma natureza do Pai e do Espírito, que ele é tão Deus quanto o Pai e o Espírito, que ele tem a mesma natureza do Pai e do Espírito. Então João está exaltando a divindade de Cristo. E por que João faz isso? Historicamente, para quem estuda teologia sabe que a doutrina da encarnação foi a doutrina mais rebatida na história, responsável pelo declínio da igreja na Europa. Foi a contestação de que Deus podia entrar num corpo humano. E João começa falando sobre a grandeza de Deus. João começa exaltando os atributos da realidade daquele que criou todas as coisas e daquele que é soberano sobre todas as coisas. João começa nos levando a um lugar, e lugar que tantas vezes nós queremos fugir, do Deus que é Senhor e possui poder sobre todas as coisas, do Deus que é maior que reis, maior que homens, maior que poderosos. Mas agora João vai falar de uma transição, e é aqui que eu quero ficar com você. Porque João no verso 14 vai dizer, olha, esse que é Senhor, que governa, que tem autoridade sobre todas as coisas, ele se transforma em carne. Ele vai entrar agora na semente humana. E esse ato agora de Deus entrando na semente humana, talvez ele provoque em nós um questionamento: por que Deus se fez homem? Por que Deus saiu do céu e veio até a terra? Eu sei que de bate pronto você fala, pastor, porque eu sou demais. Porque o amor humano, ele é um amor de dependência. Você precisa do outro que você ama. O objeto do amor se torna o centro. E John Piper faz uma provocação. Ele diz, será que Deus nos ama para que por meio desse amor a gente vive o centro da relação? Não. Ele diz, ou será que Deus nos ama para que por meio desse amor nós tenhamos capacidade de amá-lo, e aí sim Ele seja o centro. O objetivo final do amor de Deus por nós não é que você ache que você é o centro. O objetivo final é que você possa amá-lo, e por meio do seu amor Ele seja glorificado, com vistas de que Ele continue sendo o centro, de que Ele é o centro e nós não somos o centro, de que Ele, então esse amor que Ele doa por nós é com vistas a isso. Mas a pergunta teológica é, por que o verbo se fez carne? Porque Deus entrou na semente humana, e nós nunca vamos conseguir compreender esse ato de humilhação. Um teólogo chamado Art Katz, ele diz o seguinte: foi desafiador a todo judeu compreender que Deus estava encarnado num homem, porque era um homem comum. E toda a plenitude de Deus, Art Katz faz a provocação, Fred, dizendo o seguinte: ele está dizendo, toda a plenitude está em mim, mas é um corpo humano, ele sente frio. Toda a plenitude está em mim, mas daqui a pouco ele fala, gente, eu tenho que ir embora, dormir, porque senão amanhã eu vou acordar quebrado.
Peraí, como toda a plenitude de Deus está habitando na limitação da fisiologia humana? É toda a plenitude de Deus habitando num Jesus que, se comeu alguma coisa que não ficou legal, ele vai dizer: nossa, deu uma dor de barriga. Pensa a humildade então de ser reduzido. O Senhor de toda a terra agora está habitando corporalmente na fragilidade humana. Mas a pergunta então é: por que Ele veio? E teologicamente nós temos a resposta. Em primeira análise, por que Ele veio? Ele veio porque Ele nunca teve um plano frustrado. Peraí, deixa eu te explicar. Antes de ter a ver com você, tem a ver com Ele mesmo. Quando eu te dou a minha palavra, não interessa você, interessa a palavra que eu dei. E a verdade é que Deus, a sua palavra nunca voltou. É por isso que seja todo homem mentiroso, que até o cara mais honesto nesse lugar. Fred é meu amigo, é um cara honesto, mas a palavra dele é completamente falível. Ele fala: Daniel, amanhã, 7 da manhã eu estou aqui. 7 da manhã ele acorda com 42 de febre. Ele não consegue vir, porque ele não tem capacidade de cumprir a palavra dele em plenitude. Todo homem conhece planos frustrados. Deus não conhece nenhum plano frustrado. E Deus definiu: eu vou ter uma família. Antes de ter a ver com o homem, uma teologia sadia vai nos levar ao lugar de entender. Deus já tinha definido antes da queda de Adão: eu vou ter uma família, eu vou incluir o homem nesse lugar. Comunhão não é algo que a gente inventa aqui na igreja. Comunhão é um convite a participar da divindade de Deus. Quando nós estamos aqui, nós não estamos inventando um negócio de culto, nós estamos participando de algo que desde a eternidade está acontecendo, desde a eternidade está ressoando, desde a eternidade está se desenvolvendo. Nós só estamos participando de algo que não tem início de fins e não vai ter fim. Nós só estamos participando disso. Mas Deus não conhece o que é plano frustrado. Não conhece. E Deus disse: eu vou ter uma família. Aí Adão cai, mas a queda de Adão não muda quem Deus é. Sabe por que Deus vem? Em primeira análise, sabe por que Ele envia Jesus? Porque Ele é fiel à sua própria palavra. Dizer que Deus é fiel não é só um adesivo legal para a gente colar no carro. Dizer que Deus é fiel não é só uma experiência que você tem quando tudo vai bem. Posso te dar uma notícia? Se você pagar seu boleto na segunda-feira, Deus é fiel. Mas se você não pagar, Deus é fiel. Se você for curado, Deus é fiel. E se você não for curado, Deus é fiel. Se o milagre acontecer, Deus é fiel. Mas se o milagre não acontecer, porque a fidelidade de Deus não é medida pela sua experiência, a fidelidade de Deus é expressa na realidade da cruz, e a obra do Calvário é a expressão de um Deus dizendo: a minha palavra não pode voltar vazia. Você sabe, Cristo vem corporalmente porque Ele é fiel. É a beleza de olhar para um Deus que não muda, que não tem sombra, que não há variação. É a beleza de olhar para um Deus imutável, santo, santo, santo. Não há nenhuma expressão sobre o caráter de Deus que seja reforçada 3 vezes. Não há nenhuma expressão dizendo: Ele é amor, amor, amor. Ele é bondoso, bondoso, bondoso. Mas Ele é santo, santo, santo. E o que isso aponta é para um Deus que não muda. E agora, a beleza desse Deus, porque Ele vem, porque Ele está dizendo: a minha palavra não pode mudar, os meus planos não podem mudar. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras permanecem para sempre. A palavra de Deus custa o Filho de Deus na cruz. Você sabe, além de toda a palavra ser falível, todo mundo faz o custo de quanto vai custar a sua palavra. E se você concordar comigo, você não tem caráter suficiente para cumprir sempre a sua palavra. Seu filho está fazendo bagunça, você fala: se continuar bagunçando, chegar em casa eu te corrijo. E ele continua. Chega no carro, ele dorme. Você está vendo como sua palavra é falível? Chegou no carro, ele dormiu.
Aí você olha para trás, você chega em casa, você vai tirar ele. Aí você pensa, qual é o custo de cumprir a minha palavra? Vou ter que acordar meu filho. Ele vai acordar mal. Minha esposa vai ficar chateada comigo. Eu vou ter que corrigir, vou acordar os vizinhos. Depois eu vou ter que fazer ele dormir. Não vou corrigir ele não, eu finjo que não falei. Mas quando Deus proclama o seu próprio plano, Deus não pode fingir, ainda que custe o seu próprio filho. Ainda que isso signifique ter que enviar Cristo para morrer na cruz. E não tem nada a ver com você em primeira análise, irmão. Não ache assim que você é tão brilhante. É primeiro ele com ele mesmo. Não é um Deus que em primeira análise é refém da humanidade. É o Deus que podia ter acabado com você antes de você nascer. Mas ele escolhe, ou melhor, não teria como ser contrário a isso. Não há possibilidade da palavra de Deus não ser cumprida em plenitude, não há. Porque ele vem, porque Cristo, e no verso 14 diz, o verbo se fez carne. Por que ele se faz carne? Porque ele é plenamente fiel. Mas em segunda análise, por que o verbo se faz carne? Porque agora, porque Deus disse que teria uma família, é necessário que o preço da humanidade seja pago pela humanidade. É necessário um homem para pagar pelos homens. É necessário agora um nascido de mulher para ter que pagar pelo pecado de toda a humanidade. Se o primeiro representante, chamado na Bíblia de primeiro Adão, caiu no Éden, era necessário que agora a redenção viesse também por meio de um filho de Adão. O salário do pecado é a... Não, peraí, eu vou repetir porque talvez você ache que não era esse salário seu. O salário do pecado é o quê? Morte. Sabe o que significa? É que todo nascido do primeiro Adão, teologicamente, vai ter que pagar o salário do pecado. Todo aquele que nasce de Adão agora tem um destino. Qual que é o destino de todo que nasce de Adão? É morte. E a morte que a Bíblia está dizendo, deixa eu te falar, seguramente, o nosso problema não é com o diabo, o nosso problema sempre foi com Deus. Porque Deus sem Jesus é um terror. Deus sem Jesus é Ele executando juízo sobre você. Sabe o que é o inferno? O inferno é até gente que sabia quem Deus era, mas não tinha Jesus no meio. E agora, qual que é a realidade? Se o salário do pecado é a morte, todo nascido de Adão tem um destino. Qual é o destino? Você precisa entender que antes do nome de alguém estar no livro da vida, primeiro estava no livro da morte. Ele trouxe cativo o cativeiro. Quem era o cativeiro? Quem estava lá no livro da morte? Quem estava sendo aguardado do inferno? Quem um dia ia parar lá? Era o Dênio. E que onde ele traz cativo o cativeiro na obra da cruz, ele está dizendo, somente a obra de alguém perfeito pode resgatar da mão do diabo aquilo que ele queria que fosse seu. Porque ele vem, porque não tem como suprir a justiça de Deus. Deus é perfeito. Mas você pode fazer o que você quiser. Se eu passar o seu pensamento da última semana aqui, ninguém nunca mais voltaria nessa igreja. Não. A sua justiça, Paulo vai nos provocar, e a Bíblia vai dizer ela como um trapo de imundícia. Sabe o que vale? Nada. Sabe o que você merece? O inferno. Você nunca vai compreender a grande salvação sem antes compreender a grande perdição. O evangelho não é um monte de gente olhando para si e dizendo, não, você não tem nada a ver com você. E essa é a loucura do evangelho. Porque agora, nascido do primeiro Adão, o diabo não tem revelação, o diabo não sabe quem vai ser salvo. Então quando nasceu Dênio, lá na maternidade, sabe o que aconteceu no inferno? Literal, mais um filho de Adão nasceu. O diabo disse, anota o nome aí, Dênio chega daqui a pouco. E vai passando a minha vida, eu levei alguns anos para ter um encontro com Jesus. Eu imagino que o inferno ia ficando mais alegre. Daqui a pouco ele chega. Daqui a pouco ele está aqui.
Jesus foi o personagem que mais falou sobre o inferno nas Escrituras. E Jesus, quando fala sobre o inferno, é a única história que ele conta. Ele conta parábolas, mas a única história verídica, que ele usa um nome verídico, Rico e Lázaro, é sobre o inferno. E agora o inferno está preparado para receber quem? Você. É legal porque quando a gente vai fazer o check-in, o Fred convida, a gente vai dormir aqui. Chega lá no check-in, o pessoal fala: "Ô, seu Dênio, a gente está te esperando. Quarto 302. Está tudo preparado para você." O inferno é um lugar que estava preparado para você. Estava tudo preparado. Estava tudo certo. Sabe o que é o inferno? O inferno é o lugar que a ira de Deus está executada sem Cristo no meio. O inferno, o problema do inferno não é o diabo não, o problema do inferno é Deus. Porque o inferno é a execução de alguém que está diante de um Deus plenamente perfeito. Mas em toda a história do inferno, e talvez como eu, você pensa o inferno como um lugar que tem um monte de gente reunida, revoltada com Deus. É ou não é? Um monte de gente lá no inferno dizendo: "Pô, esse Deus aí." Não há ninguém no inferno com o sentimento de que não deveria estar lá. Ninguém. Todas as pessoas que se depararam diante da santidade de Deus estão no inferno. Elas têm plena consciência de que lá é o lugar delas. O inferno é a reunião de gente que sabe que merecia estar lá. Todo mundo que está no inferno agora está na pior tormenta, para sempre, e sabendo: eu mereço estar aqui. É uma reunião de gente olhando uns para os outros e dizendo: porque Deus é justo, porque Deus é bom, eu estou aqui. Eu não podia cumprir a justiça dele. Aí eu fico perguntando: quem entendeu o evangelho, Deus está te devendo o quê? Porque precisava de um preço para suprir a ira de Deus. Deixa eu te propor o que um teólogo propõe sobre o que é justificação. Ele diz o seguinte: justificação é mais ou menos assim: uma mãe pega o quarto todo desarrumado, chama o seu filho mais novo e diz para ele o seguinte: olha, se eu voltar do trabalho e esse quarto não tiver arrumado do jeito que eu quero que você arrume, e o padrão dela é quase inatingível, ou é inatingível para aquele filho, ela diz: se você não arrumar o quarto do jeito que eu quero que você arrume, no final você vai ter castigo, você vai ser castigado. Se eu voltar do trabalho e o quarto não tiver, mas se o quarto tiver arrumado, eu vou te dar uma recompensa. Aquele filho sai desesperado para a escola, angustiado, porque o padrão da mãe é inatingível. Não tem como, ele já está parado para condenação. Eu não sei o que é pior para quem apanhou de mãe: se é apanhar ou se é a expectativa de apanhar. Como é que o menino vai para a escola? Como é que ele volta da escola? Mas sabe o que acontece? O irmão mais velho estava ouvindo isso. O irmão mais velho diz: qual que é o padrão? Ele precisa arrumar o padrão. Mas o irmão mais velho consegue. Só ele pode arrumar no padrão da mãe. Enquanto o irmão mais novo está esperando a condenação e vai para a escola, o irmão mais velho vem e arruma o quarto inteiro. Quando a mãe volta do trabalho, como que ela encontra o quarto? No padrão inatingível dela. Agora o filho mais novo está voltando para casa. O que ele está esperando? Mas a hora que ele chega, como que ele é recebido? Com festa. E agora ele está olhando e dizendo: peraí, não, peraí. E a mãe está dizendo: a festa é para você, o jeito que está o quarto. Ele está dizendo: mas não fui eu. Ela disse: mas seu irmão arrumou no seu lugar. Ele pagou o preço que você não podia pagar. Ele fez no seu lugar. Ele fez o que você não podia fazer. O que é o evangelho? Antes de chegar em você, antes de ter a ver com você, antes de você entrar na história, o irmão mais velho entra na sua história para dizer: está pago.
pago o preço da sua salvação. Onze discípulos vão embora da cruz, porque Jesus estava devendo para eles a libertação que eles esperavam. Jesus estava devendo para eles a libertação de Roma. Jesus estava devendo para eles as expectativas que eles colocaram. Mas um estava olhando para a obra da cruz e dizendo: agora Ele está pagando o preço pela minha salvação. Agora Ele está indo às partes baixas do inferno e fazendo o que o dinheiro não faz, fazendo o que o poder não faz, fazendo o que eu jamais conseguiria acessar. Esse é o Evangelho. O que Deus te deve, irmão? Grande parte das nossas orações é uma afronta. A gente tem a capacidade de colocar Deus num lugar. É por isso que Davi diz: restaure em mim a alegria da salvação. Quando você lembra de alegria, você tem que lembrar de uma coisa: alegria plena na vida. Para quem entendeu o Evangelho, a alegria plena da vida nunca está no dinheiro. A alegria plena da vida nunca está na família. Tudo isso é muito bom, mas nada disso dá esperança eterna. Piper colocou um diálogo dele com Tim Keller, dois dos grandes teólogos. Tim Keller já prestes a morrer, e Tim Keller manda um e-mail para Piper e diz: num momento como esse, é um cara que foi lendário. Ele diz: nada mais me dá esperança. Construir uma boa família. Construir uma boa família, mas no final, a boa família não vai te dar esperança. Escrevi livros que rodaram o mundo. Livros não te dá esperança. Quando você está no leito de morte, sabe qual é a única esperança? Eu sei que daqui a pouco tudo isso passa, mas tem algo que não passa. É por isso que eu digo: eu estou firmado numa rocha. Sabe o que é legal da rocha, Fred? É que por muito tempo eu achei que a casa firmada na rocha era num lugar diferente da casa firmada na areia. Então eu imaginava uma casinha na rocha e uma casa na areia. Mas quando você vai estudar, sabe o que é a casa na rocha? É a casa que foi tão fundo no alicerce que ela rompeu a areia. Casa na rocha é quando você tem coragem de ir além da areia. É quando você fala: eu quero ter uma alegria diferente no mundo. Eu quero ter um sorriso que é diferente. Sabe por que ele vem? Porque o filho está dizendo: eu vou pagar o preço para suprir a ira do pai. Só eu posso. E o pai agora envia o filho para o suprimento. Para que o seu plano fosse cumprido, teria que custar o seu próprio filho. Ele vai executar no filho. Um dia todos os homens estarão diante de Deus. Um dia você vai estar diante do Deus Santo. Grandes e pequenos, ricos e pobres. Diante de Deus a gente não compra sentença. Diante de Deus não tem amizade. A gente está no Brasil, dependendo do carro que você chega, você passa na frente. Diante de Deus não. Diante de Deus não tem segredo. Toda a humanidade vai estar diante de Deus. E sabe o que vai acontecer? Deus precisará executar pleno juízo sobre toda a humanidade. Mas agora, a verdade é que a obra da cruz, suspensa não à toa. Irmão, hoje você tatua a cruz, que a gente coloca a cruz ali, mas o símbolo mais maldito da história é esse aqui, ó. Até que Cristo venha e traga um novo significado, esse símbolo não poderia ser visto em nenhum lugar. Se um menino colocasse esse símbolo na escola, ele ia embora para casa e ia tomar uma suspensão. Por quê? Porque aquilo aponta para a maldição, aponta para o nosso lugar, e só Ele pode dar um significado em meio à maldição. E o que Ele faz agora? Ele sobe no madeiro, para que a ira de Deus fosse satisfeita. E a Bíblia diz: agora Ele vai trazer cativo o cativeiro. Permita filosofar com você.
Se por um lado, depois que eu nasci, o meu nome está escrito no livro da morte, e eu estava no inferno, isso não é figura de linguagem, isso é verdade do Evangelho. Ele vai às partes baixas do inferno. E é como se ele chegasse da recepção do inferno e falasse: me dá a lista. Meu nome estava lá. E sabe o que ele fala? Dênio, tira o nome dele daqui. O diabo diz: não dá para tirar o nome dele daqui. Ele nasceu de Adão, olha o pecado dele. Ele pecou contra o Pai. E aí Jesus diz: mas tetelestai, tira o nome dele. E aí Isaías vai dizer: ele pagou em dobro. Não é só o aspecto de ser o dobro. Isaías está falando: a obra da justiça sobrepujou o meu pecado. E essa obra agora alcança o passado, o presente e o futuro. Essa obra cobre todos os homens de todos os tempos. Essa obra é a provisão agora. E agora o meu nome é tirado do inferno. Sabe qual é a nossa exultação, gente? É por isso que o crente, o evangelho pode ser pregado aqui em Bertioga, pode ser pregado no bairro mais simples do Brasil, pode ser pregado no canto mais pobre, no canto mais feliz. As pessoas têm que exultar por um único motivo. A nossa alegria aqui dentro não é pelos carros que a gente parou lá fora e nem pelas roupas que a gente usa. Porque nos lugares que não tem roupa, o que a gente pregaria? Não dá para pregar lá? Que a prosperidade que você construiu na sua cabeça é uma alegria que ela depende de circunstâncias. Mas a alegria do Evangelho é Cristo. A alegria do Evangelho é a realidade que é o seguinte: eu tenho um destino, e Paulo disse: a sua esperança só é para essa vida. Você é o mais miserável de todos os homens, e ô geração que vive como os ímpios vivem. Quem entendeu a obra do Evangelho, daqui a pouco está sorrindo dentro do carro. Alguém está olhando: por que esse cara está sorrindo? Ele pagou o preço. E talvez o tema mais discutido, eu lembro na minha formação teológica, o tema mais discutido é eleição. Quem foi eleito? Por que Deus elegeu? E eu sempre pensei comigo o seguinte: eu tenho a minha opinião, mas não é nem ela que eu quero falar. Eu sei o seguinte: quanto a mim, eu não sei porquê. Não tinha nada em mim. Paulo vai dizer: pode ser que alguém morra por um justo, mas por um pecador. Irmão, pode ser que eu morra pela minha filha, mas por você. Mas ele escolhe morrer por um pecador. Aí o Marcos Brunet nos faz aquela música que é Beto: eu não sei o que viu em mim para amar-me tanto assim. Tanta paciência, quanta misericórdia. Me tornaste, ele me tornou aceitável para ele. Me conhecesse antes que eu dissesse sim. É tanta graça, eu não pude resistir. O Evangelho não é o homem indo até Deus, o Evangelho é Deus vindo até o homem. O Evangelho não está baseado na força do homem de subir, mas na humildade de Deus em descer. Toda religião você tem que fazer alguma coisa. O Evangelho é Deus dizendo: já está feito. Mas se o inferno é a junção de gente que tem certeza que devia estar lá, então o que é o céu? O céu está acontecendo agora. O inferno é a junção de gente que fala: certeza, a gente devia estar aqui. Convicção absoluta, aqui é o nosso lugar. Mas o que é o céu? O céu é a reunião de gente que tinha certeza que não devia estar lá, olhando uns para os outros e dizendo: por que eu? Por que eu? Por que eu? Você sabe, irmão, você precisa de aprender a contar a sua história com Deus. Eu sei que tem irmão que tem testemunho: matei, roubei. Aí você fala: qual que é o meu testemunho? Eu digo: eu saí do mesmo lugar que você. Eu fui tirado do mesmo lugar.
E quando eu olho para a minha própria história, eu sei da minha história com Deus. Eu falo, Deus, eu podia ter ido para o inferno sendo filho de pastor no fundo de uma igreja. Obrigado, porque um dia eu era teu inimigo. Deixa eu te dizer, irmão, você odiava Deus, porque você amava o que Ele odeia. Você achava que podia se salvar, mas um dia você estava morto. Você era como Lázaro, 4 dias você estava apodrecendo. Você não tinha capacidade de ouvi-lo, você não tinha capacidade de senti-lo. Nada tem a ver com você. O evangelho é o fato de que Deus te encontrou morto. Deus não te encontrou praticando uma boa obra. Deus não te encontrou porque você era legal. Deus não te encontrou porque você tinha algum título. Deus encontrou alguém morto, e das trevas Ele me trouxe para a luz. Da morte Ele me trouxe para a vida. Da escuridão agora raiou a luz. E agora de inimigo Ele me trouxe para o lugar de fé. O que é o céu? É a perplexidade de um monte de gente dizendo: o que é venha o teu reino, assim na terra como no céu? É viver perplexo. Aí você entende? Eu questiono. Nós estamos no país com maiores índices de ansiedade. Eu questiono a nossa ansiedade, porque você acha que você vai vir aqui, Deus vai lidar com a sua ansiedade. E o problema é que a fonte da sua ansiedade é uma motivação errada. Aí você está ansioso pela vida que você idealizou. Se Deus te der isso, Ele te desgraça mais ainda, porque você está ansioso pela coisa errada. Sabe qual é a resposta de Deus para você? Cristo. O consolo de Deus, Isaías vai dizer, tem um nome. Sabe qual é o consolo de Deus? Cristo. Como Deus te consola? Com Cristo. Aí você fala, pastor, então para mim não vale. Então possivelmente você nem teve uma experiência com o evangelho. Porque posso te dizer, frequentar uma igreja não significa tudo. Porque tem gente que nunca viu o evangelho frequentando uma igreja. Tem gente que nunca nasceu de novo. Tem gente que nunca percebeu onde estava e de onde foi tirado. Sabe qual é o verdadeiro apelo? O evangelho é o desespero de alguém que está perdido, dizendo: me salva. O evangelho é o desespero de alguém que agora está falando. Ao vê-lo agora, nós encontramos o fio de esperança. À medida que os nossos olhos se abriram agora, não há nada mais cativante, não há nada mais belo. Esse Deus tão poderoso que poderia fazer qualquer outra coisa, agora veio a mim. Veio a mim. Não, eu não estou me vendo no meio de milhares de pessoas. Eu não estou me vendo no meio de bilhões de pessoas. Ele veio a mim, conhece meu nome. Ele me encontrou, Ele me resgatou. Lá naquela cruz Ele já sabia quem eu era. Lá naquela cruz Ele está pagando o preço do Pai que eu não podia pagar. Agostinho, que foi encontrado por Deus mais velho, depois de ter sido achado por anos, depois de anos de oração da sua mãe, Agostinho, talvez um dos pais da igreja que mais marcam a história da nossa teologia, ele escreve um poema e diz: tarde vos amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde vos amei. Eis que estáveis dentro de mim e eu fora, e fora vos procurava, e deformado lançava-me sobre essas coisas formosas que criastes. Estáveis comigo, eu não estava convosco, retinha-me longe de vós aquelas coisas que não existiriam se em vós não existisse. Chamaste-me, clamaste-me e rompeste a minha surdez. Brilhaste, resplandeceste e dissipaste a minha cegueira. Exalaste o vosso perfume e eu respirei, e agora suspiro por vós. Saboreei-vos e agora tenho fome e sede de vós. Tocaste-me e ardi no desejo da vossa paz. Sabe qual a notícia do evangelho? É que toda inimizade com Deus foi desfeita. O único problema que você tinha, de verdade, foi resolvido. A única complicação que não tinha jeito, tem jeito para tudo, irmão. Uma complicação que não tinha jeito, era a sua dívida com Deus. Ela foi paga. Mas por fim, por que Ele veio? Porque Ele te amou.
não bastasse esse Deus perfeito, esse Deus que é fiel. Em Cristo ele encontra, Cristo é perfeito. Os homens aqui pensam, ele não cometeu pecado nenhum, ele nunca olhou para uma mulher com intenção impura, nunca, ele nunca desejou mal, ele é plenamente perfeito, habitando num corpo como o nosso. Mas por fim ele vem, porque nos amou, e a única chance de amá-lo é perceber o seu amor. Ele vem agora, e agora qual é o desejo de Deus? É que o nosso amor por Ele não seja fruto de força, só seja fruto de resposta. O apóstolo Paulo vai dizer que o ato do batismo, teologicamente o mais profundo, é que Paulo diz: nós estávamos casados com a lei, mas a lei só condena. Quando a lei coloca um homem no tribunal e ele roubou, o que a lei faz? A lei traz todo o peso do pecado dele e condena ele. A lei condena, a lei não é para salvar. Tem uma beleza de vermos a lei, porque ao vermos a lei você fala, não tem escapatória para mim. Paulo vai dizer: miserável homem que sou, porque até na minha bondade tem pecado. Você nunca se arrependeu e pensou: quem se arrepende como eu? Mas aí Paulo vai dizer o seguinte: nós estávamos casados com a lei. Deixa eu exemplificar para você, para a gente fechar e orar. A lei é perfeita. Imagina que uma mulher casou com a lei. Essa mulher casou com a lei. Paulo está exemplificando que nós somos essa mulher. Agora casou com a lei, só que a lei é perfeita. Aí imagina que o seguinte: a lei diz o seguinte: esse marido é perfeito. Ele fala, ó, para essa mulher: agora, todo dia de manhã eu vou acordar, eu quero café da manhã de hotel. 3 frutas picadas, iogurte. Eu quero que você prepare um banquete de manhã e eu vou acordar. Toda manhã eu vou acordar e eu quero aquele café da manhã de hotel. Depois eu vou comer o meu café, então, eu vou sair, você vai arrumar as coisas. O resto da manhã, você vai limpar a casa. E eu não quero que a gente tenha empregada, você vai limpar a casa. E você vai limpar a casa todos os dias, deixar um brinco. Quando estiver perto da hora do almoço, eu volto para almoçar em casa, eu quero 2 misturas diferentes. Não quero comida requentada e nem comer comida de outro dia. Nada congelado, fast food nem pensar. Eu quero 2 misturas todos os dias, eu quero comida fresca todo dia. Prepara comida fresca. Eu saio para o trabalho e no período da tarde você vai cuidar de você, porque eu não quero assim. Toda vez que eu te ver, eu quero ver você bonita, maquiada, eu quero ver suas unhas, eu quero ver você. E aí, quando eu estiver chegando perto da hora da janta, eu não quero comida do almoço, eu quero que você prepare mais outros 2 tipos de mistura, porque eu chego para a janta. Depois que eu chegar para a janta, eu quero que você prepare um banho de banheira para mim. E todo dia você vai me dar um banho de banheira. Sei porque as irmãs estão rindo. Mas depois do banho de banheira, todo dia a gente vai ter intimidade à noite. E nós vamos repetir esse ciclo. Só que esse marido é perfeito. Essa mulher, vamos ser sinceros, 3 meses depois ela encontra uma prima num churrasco da família. A prima pergunta: como é que está o casamento? O que ela vai falar? Não, mas o marido é perfeito. O problema não está no marido. Ela diz: eu não consigo. Já viu aquele crente que quer seguir a Deus com essa métrica da lei? Não dá, é pesado. Ele é perfeito, mas não consigo. Aí Paulo diz: encerrou a lei porque em Cristo nós não podíamos cumprir. Aí o que ele faz? A lei morre. Por um milagre, essa mulher agora vê, esse marido morreu. E essa mulher está livre. Aleluia. Mas agora ela vai casar de novo. Olha aqui para mim, que meu tempo já encerrou. Você tem que dormir. Agora ela vai casar com um novo marido. Quem ela encontra agora? Cristo. Só que Cristo é mais ou menos perfeito que a lei. Mas essa mulher agora fica assustada, porque ela diz: eu me apaixonei por outro homem. A lei era perfeita, mas a lei só era sombra. Agora a plenitude está em Cristo. Ela fala: como é que eu faço agora? Porque ele é melhor que o outro, ele é mais belo que o outro, ele é mais especial que o outro. E agora ela está com medo. Aí Paulo diz que Deus providencia o batismo. Deixa eu te explicar o que é o batismo. O batismo é que você morreu para a lei.
O que isso significa? É que na verdade eu disse que a lei morreu, na verdade é você que morreu. Você morre. Mas agora, porque você morre, a verdade é que quando o pecado e o diabo, por meio da lei, quer te encontrar, o que é ser sepultado no batismo? É que um dia o diabo vai te caçar para te cobrar por meio da lei. Quando chegar lá, o que aconteceu com você? Foi sepultado na água do batismo. Você imagina comigo que alguém cometeu um crime e recebe a sentença do crime, mas esse cara morreu, o que acontece? Acabou. Mas agora você ressuscitou e encontrou Cristo. E agora quando você encontra Cristo, você fala, ele é mais perfeito. Como é que faz? Essa mulher está falando. Aí ele chama e diz, eu sou mais perfeito que a lei. Na verdade a lei só era uma sombra de quem eu sou. Mas agora comigo, não é com base na obrigação. Você não vai fazer nada obrigado aqui. Essa mulher acorda, o marido acordou antes dela. Ela está achando que é o muito fazer. Ele está dizendo, é só você estar aqui. Essa mulher está envolvida debaixo de tanto amor. Ela está dizendo, eu nunca me senti tão especial assim. Eu nunca me senti tão amada assim. Eu nunca me senti tão desejada assim. Deixa eu te perguntar, essa mulher vai fazer mais ou menos do que ela fazia para a lei? Mas ela não está fazendo por obrigação. Ela está dizendo, eu fui encontrada. 3 meses depois ela encontra a prima no churrasco. O que ela diz? Encontrei um que era melhor. Eu morri para o outro, mas agora esse é melhor. Ele é mais especial. Eu não sabia que tinha capacidade, mas o outro só era sombra. Mas por que você está tão feliz assim? Não, eu estou fazendo mais do que fazia para o outro. Sabe o café que eu fazia? Eu estou fazendo melhor. Sabe o almoço que eu fazia? Eu estou fazendo melhor. Mas é porque eu levanto e eu fico pensando que receita eu posso fazer. Como eu posso agradá-lo? Quando ele chegar em casa, como eu posso estar? Se ele não é suficiente para você, perdoe dizer, você pode ter visto muito milagre. A gente pode ressuscitar morto aqui. Essa não é a resposta de Deus para você. Mas ao vê-lo, João está dizendo, esse Deus aqui, que se faz carne, ele está na face de Cristo. E ele é suficiente. Queria que você fechasse seus olhos, só estendesse as suas mãos na posição de receber. E quem é ele? Toda a escritura está dizendo sobre quem ele é. Quem é ele? Ele é a promessa antes do tempo. Ele é a esperança antes da queda. Ele é o cordeiro antes do pecado. Quem é ele? Ele é o fio de ouro que atravessa toda a escritura. E nas escrituras quem é ele? Em Gênesis ele é a semente da mulher que esmaga a cabeça da serpente. Em Êxodo é o cordeiro pascal cujo sangue livra da morte. Em Levítico é o sacrifício perfeito e o sumo sacerdote sem mancha. Quem é ele? Em Números é a rocha ferida que jorra água no deserto. Em Deuteronômio é o profeta maior que Moisés. Quem é ele? Em Josué, o capitão do exército do Senhor. Em Juízes é o verdadeiro libertador. Em Ruth é o nosso redentor. Em Samuel, o rei ungido segundo o coração de Deus. Em Rei Crônicas é o rei dos reis que jamais falha. Quem é ele? Em Esdras é o restaurador do templo. Em Neemias é aquele que reconstrói muros em vidas. Em Esther é a providência invisível que governa tudo. Em Jó, redentor que vive. Nos Salmos é o bom pastor e rei da glória. Em Provérbios é a sabedoria eterna. Em Eclesiastes é o sentido em meia vaidade. Em Cantares é o amado da nossa alma. Quem é esse que nos atrai? Quem é esse que é melhor que o dinheiro? Quem é esse que é superior às viagens? Quem as escrituras dizem que ele é? Em Isaías é o servo sofredor, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Em Jeremias é o renovo justo. Em Lamentações é a esperança em meio às lágrimas. Em Ezequiel, o filho do homem glorioso. Em Daniel é o quarto homem da fornalha, o filho do homem que recebe o reino eterno. Quem é ele? Em Oséias é o esposo fiel que nos ama apesar da nossa infidelidade. Em Joel é aquele que derrama o espírito. Em Amós é o prumo de justiça. Em Obadias é o juiz das nações. Em Jonas é maior que Jonas. Em Miqueias é o que nasce em Belém. Em Naum é o refúgio na angústia. Em Abacuque é a nossa alegria mesmo quando a figueira não floresce. Quem é esse? Em Sofonias é o Senhor que canta sobre nós. Em Ageu é o desejo das nações. Em Zacarias é o rei humilde montado no jumento. Em Malaquias é o sol da justiça. Quem é ele? Vamos lá, deixe que a sua alma o deseje agora. Deixe que a sua alma clame por ele agora. Como terra seca,
ó nosso libertador e digno. Quem é Ele no Novo Testamento? Em Mateus é rei prometido, em Marcos é servo poderoso, em Lucas é filho do homem, em João é a suficiência. Quem é Ele? Em Atos é o Cristo exaltado que derrama o Espírito, em Romanos é a nossa justiça, em Coríntios é a nossa santificação, em Gálatas é a nossa liberdade, em Efésios é o cabeça da igreja, em Filipenses Ele é a alegria que não depende das circunstâncias, que nasce na prisão, floresce na dor e nunca tem fim. Quem é Ele? Em Colossenses é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Em Tessalonicenses é o rei que há de voltar. Em Timóteo é o único mediador entre Deus e os homens. Em Tito é a nossa bendita esperança. Em Hebreus é superior a tudo, o sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Em Tiago é a sabedoria viva. Em Pedro é o pastor e bispo das nossas almas. Em João é o amor perfeito que lança fora o medo. Em Judas é aquele que nos guarda de tropeçar. E em Apocalipse Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e o fim, o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto e vive para todo sempre, o rei que vem nas nuvens, o Senhor que reina eternamente. Quem é Ele agora? Ele é santo, absolutamente santo. Ele é justo, perfeitamente justo. Ele é amor, não um amor frágil, mas o amor que sangra. Ele é soberano, nada foge do seu decreto. Ele é imutável, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele é criador de todas as coisas. Quem é Ele? É o sustentador do universo, o redentor dos pecadores, o Senhor da igreja. Quem é Ele? Ele é o Deus que se fez homem, o homem que venceu a morte, o rei que se entregou e o cordeiro que reina. Ele é tudo o que precisamos e infinitamente mais do que merecemos. Quem é Ele? Ele é Cristo. Eu queria que você erguesse as suas mãos onde você está. Ele é aquele que nos tirou do inferno. Não interessa de onde Ele te tire, ou o que Ele possa fazer em vida, nada supera o lugar que Ele te tirou. E qual o nosso cântico agora? O nosso cântico é de gratidão, porque o inferno perdeu mais um, porque eu estou livre, porque as leves e momentâneas tribulações não se podem comparar com o peso de glória que há de ser revelado. Quem é Ele? Ele é aquele que foi para o madeiro, Ele é aquele que foi chicoteado, flagelado, Ele é aquele que subiu à cruz, Ele é aquele que foi morto, mas Ele é aquele cuja morte não pôde vencer. Ele é aquele que saiu da morte para a vida. Ele é aquele que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Quem é Ele? Ele é aquele homem no céu que ao subir aos céus, os anjos perguntam: quem é esse Rei da Glória? Quem é esse? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre. Ele é tudo em todos. Ele é a cabeça da igreja, a cabeça da rocha. Ele é a esperança das nações. Se passam os anos e não há um amor maior dos amores, Ele é maior. Vamos lá, erga suas mãos. Se você quer uma nova experiência com Ele, só feche os seus olhos e erga suas mãos. Nem no céu teremos a oportunidade de conhecê-lo mais do que agora. Só erga suas mãos agora, vamos lá. Você pode entrar no novo lugar agora com Ele. Nós erguemos o Teu nome aqui. Nós erguemos o Teu nome aqui. Nós erguemos o Teu nome aqui, Cristo.